Som. Boa noite, irmãos. Amém. Sejam todos bem-vindos nessa noite aqui na igreja. Nós estamos aqui para louvar a Deus, não é isso? Estivemos aqui já cantando diversos hinos, louvando de forma coletiva, louvando de forma individual. Agora nós vamos abrir a Bíblia, depois que a gente lê a Bíblia, a gente vai cantar de novo. Porque o nome de Deus deve ser louvado e exaltado sempre em nossa vida, né? O nosso nome tem que ser cada vez mais reduzido, rebaixado, e o nome de Deus tem que crescer cada vez mais. Essa é a nossa função nesse mundo, irmãos. Estamos felizes por estar aqui com vocês na Igreja da Nova Vida, não é isso? Igreja da Nova Vida. Primeira vez que os irmãos vêm aqui, né? A gente já é a terceira, né? É a terceira. Então, para quem... Hein? A primeira de muitos que está... A primeira vez de João Neto também aqui, né, João? Então, para quem não me conhece ainda, né, meu nome é Rogério. E para quem já me conhece também é a mesma coisa, Rogério também. E nós vamos agora abrir a Bíblia, irmãos. Abra aí sua Bíblia, pega aí sua Bíblia para a gente meditar na palavra de Deus nessa noite. No livro de Isaías, no capítulo 60. Isaías tem 66 capítulos, você vai abrir os 60. Já são 7h48. Me deram aqui 15 minutos, mas eu acho que uns 15 minutos mais ou menos, uns 45 minutos, né, meu Deus? Para a gente refletir no que a palavra de Deus tem para nós. Isaías capítulo 60, achou aí? Amém. Então vamos orar primeiro. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, estamos aqui nessa noite, reunidos em Teu nome, na Tua casa, onde estamos aqui prontos a ouvir a Tua palavra que fala ao nosso coração. Nós somos, ó Deus, falhos, pecadores, necessitamos da Tua ajuda, da Tua força. Precisamos do Senhor antes, durante e depois. Amém. Por isso nós estamos orando a Ti nesse momento, para que a Tua palavra venha nos iluminar o caminho e venha ser a nossa força para enfrentar tudo que vier à nossa frente. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Leia aí comigo, né? Dispõe-te, resplandece, não é isso que diz a Bíblia aí? Isaías 60, a partir do 1. Dispõe-te, resplandece. É assim que diz na sua Bíblia, não? Sim. Porque vem o quê? A tua e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que o que é que cobre a terra? As trevas cobrem a terra. E a escuridão? Os povos. Mas sobre ti aparece o quê? Resplandente o Senhor. E a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu. Esse capítulo de Isaías, ele tem ao todo 22 versículos. A gente só leu esse começo aqui. E o que eu quero enfatizar com vocês são apenas esses 3 primeiros, né? Dispõe-te, resplandece, porque está chegando o quê? A luz. Não é assim? Porque as trevas cobrem a terra, a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece a luz, o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Um versículo muito parecido com esse também tem no Apocalipse. Eu quero que você abra comigo o Apocalipse capítulo 18. Lá no último livro da Bíblia, é bem facinho de achar, né? O livro de Apocalipse. O último livro do Novo Testamento, lá no finalzinho. Capítulo 18, verso 1. Olha só o que está dizendo aí. Apocalipse 18, verso 1. Todos acharam? Falta alguém? Depois dessas coisas eu vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade. E a terra o quê? Se iluminou com a sua glória. Olha só, mais uma vez aí, né? Se você for estudar a Bíblia, irmãos, as profecias bíblicas, você vai ver que anjo, muitas vezes quando aparece anjo no Apocalipse, não está se referindo a um anjo real. Está se referindo ao povo de Deus. Por exemplo, as 3 mensagens angélicas, quem é que pregam? São os anjos ou é só o povo de Deus? Você está entendendo? Então, quando diz assim, o primeiro anjo diz, temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, não é assim? Ele não está falando que foi o anjo que pregou isso, ele está falando que foi o povo de Deus, os mensageiros de Deus que pregaram essa mensagem, que pregam até hoje, né? E a mesma coisa acontece aqui. A mesma coisa que Isaías falou, João falou, que a terra inteira seria o quê? Iluminada. Será que a terra inteira não já está iluminada, não? Será que na terra inteira não já tem energia, não, elétrica?
Por que eu estou falando isso? Eu vou montar aqui uma ideia para explicar a vocês o contexto disso, né? Nós assistimos um filme recentemente lá no pequeno grupo da gente, que é O Mundo Depois de Nós, que fala sobre um grande apagão que vai acontecer na Terra, né? E o filme ele falava assim que em breve, quando as pessoas menos esperar, vai cair a energia e vai cair a internet de uma vez só. Vai passar no mínimo 3 dias sem internet, 3 dias sem energia. Agora imagine aí como vai ficar o mundo. 3 dias sem internet e 3 dias sem energia. E no filme ele mostra como é que vai ficar o mundo, né? Diz que no primeiro dia as pessoas ficam em casa esperando a internet voltar, esperando a energia voltar. E ela não volta. Aí no segundo dia eles percebem que a internet não voltou e a energia não voltou, então eles correm para os supermercados. E quando ele chega no supermercado, ele não consegue comprar nada. Por quê? Porque sem internet e sem energia, os caixas eletrônicos não funcionam. Os caixas eletrônicos, não, os caixas, né, de supermercado não funcionam. E ali começa a confusão, né? As pessoas, então, já que a gente não pode comprar, então o que a gente vai fazer? Vamos atacar. E elas partem para atacar e levam tudo que tem no supermercado. No terceiro dia, depois do apagão, a terra está um caos completo. Não tem mais comida no supermercado, não tem mais comunicação com as pessoas começam a matarem-se umas às outras. E, irmãos, o filme fala que não é um filme bíblico, entendeu? Não é a Bíblia que está dizendo isso, é um filme do mundo. Mas o filme fala como se isso fosse uma coisa que fosse acontecer em breve, entendeu? E que quando acontecer, vocês vão saber. Que vai ser conhecido como o grande apagão. O grande apagão. Que desligaram tudo. Eu, Jadiel aqui, o irmão ali, a irmã Fábio, né? A gente nasceu num mundo que não tinha internet. Não foi? Não tinha internet. E nós sobrevivemos. Você nasceu no mundo, já tinha internet? Quando você nasceu? Você é o principal. Pedro também ali. Não existia internet, não era, Pedro? Internet. E é uma coisa. Ninguém sentia falta de internet, por quê? Porque não existia. Mas hoje em dia, eu me lembro que teve um apagão aí que o WhatsApp, o Instagram ficou 3 horas. Ficou 3 horas fora do ar. E teve gente que morreu. Teve gente que se desesperou. 3 horas. O prejuízo foi milionário. Por quê? O mundo que nós vivemos hoje é diferente do mundo onde a gente nasceu. É um mundo que gira todo dentro da rede. Entendeu? Então, 1 hora sem internet já é prejuízo de milhões juntos. 1 hora sem internet já atrapalha o trânsito, porque todo o sistema de trânsito, né, funciona baseado no GPS, e o GPS precisa da internet. Sistema de pagamento hoje. Quem é de vocês aqui? A Bolsa de Valores paralisa. Aí você tem, né, que nem Francisco tem, Patrícia tem aqui, muito dinheiro guardado no banco. Aí raciocine comigo, né? Você tem aquele monte de dinheiro no banco, mas não tem internet, não tem energia. Para que serve aquele dinheiro? Já era, irmãos. Antigamente, as pessoas tinham dinheiro em casa, numa emergência, né? Poderia, mas hoje em dia as pessoas, elas só usam pagamentos digitais. Não é isso, irmão? Então, cada vez mais, irmão, a nossa sociedade está dependente, cada vez mais a nossa sociedade está dependente dessas duas coisas, internet e energia. Então, esse vai ser o grande apagão que está previsto. Eu não estou profetizando, eu estou dizendo que a gente assistiu o filme, entendeu? E que o filme falava sobre isso. Havia um filme de 2009 que falava sobre uma epidemia que iria abranger todo mundo. E 10 anos depois aconteceu essa epidemia, mas 10 anos antes havia um filme que falava sobre isso. Então, é muito provável que esse filme esteja prevendo, entendeu? Porque nós sabemos que o nosso mundo, nada acontece por acaso, entendeu? Você pensa assim, foi uma epidemia, ninguém sabia. Não. Havia pessoas por trás ganhando muito dinheiro com essa epidemia. Sabia? Havia pessoas por trás que se beneficiaram muito dessa epidemia. Havia uma agenda mundial que queria implantar algumas coisas, acelerar algumas coisas na Terra. E eles conseguiram com essa epidemia. E a mesma coisa, um apagão na Terra, existem pessoas que têm interesse nisso.
Porque eles querem terminar de digitalizar tudo. Então eles desligam a internet 3 dias e gera aquele caos. E na hora que volta, então eles vão requerer o Big Brother geral. Você está entendendo? Controle total. Esse é o interesse dos governantes, né? Que as pessoas estejam 100% ali, ó, na mão dele. E a internet é uma das ferramentas que faz com que o governo tenha o controle das pessoas. Você chega ali no supermercado, numa vendinha dessa daqui que minha gente tem aqui, compra uma dúzia de banana, paga 2, 3 reais ali ao rapaz, né? O governo não sabe de nada. Mas com um blackout desse, ele vai obrigar com que até o vendedor de banana digitalize o seu negócio. Para que até a banana que ele vende, que ele só apura 2 reais, o governo saiba. Porque o interesse deles é esse. Só que eu não quero falar sobre isso, irmãos. A gente começou aqui falando sobre a luz, não foi isso? E falando que a escuridão toma conta da terra. A escuridão está sobre os povos. Esse apagão que vai ocorrer aí, possivelmente ocorra, né? Na verdade, ele já é realidade na terra. Há muito tempo. Desde o dia que Adão e Eva foram expulsos do jardim, que começou o apagão na terra. Que a terra está em trevas. Sabia? Muitas pessoas pensam que nós estamos na luz, como eu estava dizendo. Né? As pessoas, não, a gente tem energia, estamos na luz. Não. As pessoas estão nas trevas. Muitas pessoas pensam, Júnior, que o problema delas foi porque Lula ganhou. E outras pessoas pensam que o problema dela foi porque Bolsonaro perdeu. Mas elas não percebem, elas não entendem que o problema delas é mais profundo. Vai um pouco mais além. O problema é mais grave. E as pessoas simplesmente, elas vivem numa escuridão tão grande que não percebem isso. Elas acham que o problema dela é porque ela perdeu o emprego, ela acha que o problema dela é porque o dinheiro diminuiu. Mas o problema dela é muito mais profundo, chama-se pecado. O pecado cega a humanidade e deixa a humanidade na escuridão. Mas isso não vai ocorrer mais por muito tempo. Porque a profecia bíblica diz que a terra inteira vai o quê? Se iluminar. É como se todas essas pessoas que estão cegas, que não estão percebendo o problema que elas têm, de uma hora para outra elas fossem sacudidas e abrissem os olhos e percebessem, puxa vida, e agora? Então, olha só o contraste que eu estou querendo falar para você, né? Um apagão está para acontecer. Mas, na verdade, o apagão já aconteceu há muito tempo. Nós estamos vivendo num apagão há muito tempo. E esse apagão está para terminar. E esse apagão se acaba quando o povo de Deus ilumina a terra com a mensagem de Deus. E esse momento está chegando. A terra inteira se iluminou com a glória de Deus. Esse é o momento que se aproxima de nós. Em vez da gente... Porque quando a gente assiste um filme assim, né? A reação natural que a gente tem é ficar com medo. Não é? Ah, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Como é que eu faço? Corro para onde? A reação natural é essa, né? É a gente ficar com temor, assombrado. Né? Porque é exatamente assim que o mundo quer que a gente fique. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra, Deus ele nos diz assim, não temas. Não é assim a palavra de Deus diz? Tem um verso aqui em Isaías mesmo que ele fala assim, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eu estava lendo o livro da irmã White, Espírito de Profecia, eu acho que era o livro... Não sei se do livro agora, não sei se era... Um dos livros da irmã White. São mais de 100 livros que a gente já tem da irmã White escrito. Eu estava lendo um livro delas que falava assim: aqueles que quiserem servir a Deus no tempo do fim, que é o tempo que nós vivemos, né? Eles vão ser desprovidos de todo o apoio humano. Quem quer? Você observa que a igreja é um ambiente que as pessoas facilmente se afastam, né? Você vê, essa igreja aqui deve ter o quê? Mais de 50 pessoas batizadas ou mais, né? Eu disse batizadas. Deve ter mais de 50 também. Mas presentes, tem quanto? Não tem nenhum texto disso, né? Então, ou seja, a igreja é um filtro que é um desafio. Imagina quando disser assim, vocês agora vão ser desprovidos de todo o apoio que vocês poderiam ter. Não vai ter mais apoio de ninguém, nem do governo,
Ninguém. Todas as portas se fecham para você. Imagine aí se a igreja vai ficar como? Se as pessoas, diante da realidade que tem, com apoio, com ajuda, já estão assim. E quando sair todo o apoio, quando eu li aquela citação da irmã White, eu fiquei pensando, né? Puxa vida, e agora? O que é que vai ser do povo de Deus? Se já está ruim do jeito que está, e quando tirar todo o apoio? E era numa sexta-feira que eu estava lendo isso, aí no sábado de manhã eu fui para a igreja. No caminho que eu estava indo para a igreja, eu comecei a meditar. Lá falava assim: aqueles que querem servir a Deus vão ser desprovidos de todo apoio humano. Ou seja, eles vão ficar só. Aí eu comecei a refletir: eles vão ficar só mesmo? Nós vamos ficar só? Não. Né? Não. Nós vamos ficar desprovidos do apoio humano, mas nós vamos ter o quê? O apoio divino. Aí Deus começou a falar à minha mente com esse pensamento: olha, problema seria para a gente se nós ficássemos desprovidos de todo apoio o quê? Divino. Então, aí, a limitação humana, a impossibilidade humana, é a possibilidade divina. É exatamente quando nós não podemos fazer mais nada, que não tivermos mais apoio de nada, é que Deus então vai fazer tudo. Se a gente crer. E a situação vai se inverter. Você pensa assim: puxa vida, a igreja já estava desandando, então agora vai terminar de fechar. Não, vai ser exatamente o contrário. Não tem mais apoio de nada, agora o negócio apertou de tal jeito que não tem quem consiga mais fazer a vontade de Deus. Aí Deus disse: agora segure na minha mão que eu levanto o resto. Que eu levo adiante o resto. Então é nesse momento, irmãos, que a terra inteira se ilumina com a glória de Deus. Eis que o Senhor vem sobre ti, né? A luz do Senhor está sobre ti. Ou seja, Deus, ele chama o povo dele se apegar a ele. A palavra de Deus, irmãos, nos traz esperança, nos traz uma perspectiva de vitória. Mas se você não der ouvido à palavra de Deus, deu um apagão aqui no microfone, já retornou. Quando você não dá ouvido à palavra de Deus e você fica, existem pessoas, irmão, que lá em Patos mesmo já teve alguns irmãos que eu já vi até morrer, não era irmão da igreja, pessoa de mundo, né? Que eles ligam aí no jornal, Cidade Alerta, aquele da Atena, aquele coisa, e passam o dia todinho só assistindo desgraça. Que é só o que passa nesses jornais, não é? Esfolaram um, mataram o outro, degolaram o outro. E as pessoas ficam ali, um atrás do outro, assistindo aquelas porcarias. Como é que fica a mente da pessoa assistindo aqui? Me diga aí. Aí você tira daquilo e começa a assistir um filme, que nem o que a gente assistiu, né? Que fala que vai ter um apagão, depois você assiste outro dizendo que vai ter uma epidemia, depois fala outro dizendo que a guerra vai crescer, a guerra da Ucrânia vai aumentar. Como é que fica a sua mente? Ela fica aterrorizada. E é exatamente assim que estão muitas pessoas no mundo, né? O livro de Lucas fala assim: muitos homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que vão acontecer na terra. E quer que eu diga uma coisa a vocês? Você não precisa nem assistir, eu já vou dizer antecipadamente. As coisas na terra vão piorar. As guerras vão aumentar. A fome vai aumentar. A epidemia vai aumentar. As crises vão aumentar. Por quê? Por que vai acontecer? Não porque você é um profeta negativo, que está dizendo que é negativo. Não, eu estou simplesmente citando o que Jesus disse em Mateus 24. Aí ele pergunta, aí ele diz assim: por que vai acontecer tudo isso? Aí Jesus responde: porque é necessário. Porque é necessário que tudo isso aconteça. Mas esse evangelho do reino será pregado a testemunho a todas as nações. Então, irmãos, nós, como cristãos, como adventistas, nós somos chamados a viver num mundo de confusão, um mundo de terror, um mundo de medo. Mas nada disso nos afeta, nada disso nos abala, porque nós temos o Senhor. Amém. O mundo pode sucumbir nas trevas, na escuridão, mas sobre nós brilha a luz. Amém. E essa é a luz que vai iluminar a terra inteira, irmãos. Você está entendendo? Na hora que disser assim: pronto, agora terminaram de trucidar os adventistas, botaram o decreto dominical e agora botaram o decreto de morte, vocês vão matar tudinho. É exatamente nessa hora que a luz brilha mais intensa, irmãos. Entendeu? Você observa assim, você percebe que muitas de nós, né, temos medo, né, de perseguição, temos medo de... Alguns irmãos se escandalizam rapidamente quando alguém diz: não, isso é uma seita, né? E ficam ofendidos, né?
Mas quando você vai para a Bíblia, chamar de Jesus de seita não, mas chamar de Jesus de Beelzebul. Observe. Então, seita, comparado com o que aconteceu com Jesus, seita parece até um elogio, né? Então, você não se incomoda com isso, porque vai piorar. Mas você não deve se chatear com isso. E não pense que você vai enfrentar todas as trevas que existem no mundo. Você não pense que você vai enfrentar tudo que vai acontecer no mundo com a força que você tem. Porque a nossa força é nenhuma, né? A nossa força é tão grande que a gente come de manhã, quando dá 11 horas já quer comer de novo. E a nossa força já tem se acabado, né? A nossa força é pequena, irmãos. O que Jesus fala aqui, Júnior, no Evangelho, é que não temas, porque a força vem dele. Está entendendo? A luz vem dele, a capacidade vem dele. Você chegar assim no lugar, você jamais vai chegar para dizer, não, eu sei porque eu posso, porque eu estudei, não. Eu sei, eu consigo, eu posso, porque eu confio em Deus e Deus pode tudo. É o que o Evangelho nos diz, né? É o que a palavra de Deus nos diz. O povo de Deus viverá por essa fé, irmãos, por essa confiança. Você observa, por exemplo, os apóstolos. Os apóstolos Pedro, Tiago eram pessoas falhas, não era? Você vê lá o Evangelho, Pedro negou Jesus. Na hora do arroz mesmo, irmão. Chegaram assim, não, você estava com ele, né, Pedro? Pedro, não sei nem quem é. Eram homens falhos. Não, você estava lá, que eu vi, que você tem... A sua voz parece até com ele. Não, você está falando coisa aqui. Ou seja, eram homens falhos. Mas você pode observar que logo depois que Jesus ressuscita, logo depois que Jesus derrama o Espírito sobre eles, eles se transformam. Não é isso? Aqueles homens falhos se transformam em homens corretos. Se transformam em homens corajosos. Não é isso? Diz que deram uma surra em Pedro. Deram uma surra de vara e de corda. Quem aqui está preparado para levar uma surra de vara e de corda? A palavra de Deus diz que deram uma surra em Pedro. E Pedro, do mesmo jeito que estava calado ficou. Quando terminaram de dar uma surra nele, aí disseram assim, pare de pregar, pare de falar nesse nome, senão você leva outro maior ainda. Aí o que foi que Pedro respondeu? Eu vou obedecer somente a Deus. Como é que eu posso falar das coisas que ele me mandou falar? Pode bater, que eu estou aqui para apanhar. Isso é normal? Agir? Mas Pedro estava fazendo aquilo por ele mesmo? Ou ele estava fazendo porque Deus tinha dado a força a ele? Você acha que nosso dia vai ser diferente? Quem é de nós aqui que tem... quem é que não é aqui, Jadiel? Jadiel canta, né? Que tem assim aquele desejo de vontade de fazer igual Paulo e Pedro, né? Paulo e Silas, né? Que era apanhando na prisão e fazia o quê? Cantava, né? Apanhava e na mesma hora cantava. Quem é o cantor, o artista que nesse sonho chegar essa hora de apanhar e na mesma hora cantar? Nenhum de nós, irmãos, tem capacidade para isso. Mas Deus dá. Chama a polícia. Quer dizer, se fosse a gente como a gente é agora, não é isso? Mas do mesmo jeito que Deus concedeu a capacidade aos seus apóstolos, Ele vai conceder a capacidade aos seus servos hoje, eu e você. Está entendendo? Se tão somente a gente acreditar. O apagão está vindo aí. A terceira guerra mundial está vindo aí. Epidemia pior do que o Covid está vindo aí. Mas eu não quero saber nem disso, só quero saber do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus na minha vida. Porque o Espírito Santo na minha vida de Deus, ele vê o que vier, o poder de Deus é maior. O poder de Deus é bem maior. E por isso, irmãos, que a palavra de Deus ela nos dá essa tranquilidade, essa paz. Ele está conosco. O apóstolo Pedro mesmo, eu fico impressionado quando teve um episódio lá que pegaram eles, né? Colocaram eles aqui, igual eu estou aqui, em cima de um púlpito, né? Ele de um lado, Tiago do outro, que era o outro apóstolo. Ele disse que na mesma hora o carrasco foi lá e sangrou Tiago com a faca. O sangue espirrou e morreu naquela mesma hora. E Pedro aqui do lado, parado, né? Herodes, né? Herodes estava na hora e viu que o povo ficou muito feliz com aquilo, porque o povo, o político, você vê que o político gosta de agradar o povo, né? Porque ele vai ganhar popularidade.
Aí ele queria matar Pedro na mesma hora também, mas disse, não, já que o povo gostou, eu vou amarrar Pedro para matar amanhã. Porque amanhã vai reunir o povo de novo e eu vou ganhar mais popularidade. Aí mandou prender Pedro em um calabouço, não é isso? Igual aquela história que dizia, né? Matou um dia, amarrou o outro para matar no outro. Como você se sentiria numa situação dessa? Vendo uma pessoa, um amigo seu morrendo num dia e sabendo que você iria morrer no outro? Como ficaria a sua mente emocional? Me diga aí, Irmão Francisco. Como é que ficaria a sua saúde? Você, na natureza que nós temos aqui, nós iríamos fazer o quê? Chorar, se desesperar, que nem a gente costuma fazer, coisas muito menores, né? Mas o que foi que Pedro fez? Qual foi o desespero de Pedro nessa situação? Você sabe? A palavra de Deus disse que ele se deitou e dormiu. Ele dormiu um sono tão profundo que um anjo veio acordar ele de madrugada e o anjo teve que bater nele para acordar ele. Balançou ele assim, se levanta e abriu os olhos. Quem é de vocês aqui que consegue dormir a noite inteira sabendo que tem uma sentença de morte contra você no outro dia? Hein? Quem conseguiria dormir tranquilo? Mas Pedro conseguiu dormir tranquilo. Era porque Pedro era melhor do que nós? É porque Pedro era mais forte do que nós? Ou é porque Pedro tinha recebido a força de Deus? Que é a mesma força que será dada a quem? Você acredita nisso? Amém. Amém. Então o grande apagão vem aí, irmãos. Na verdade, o grande apagão já chegou. E o grande apagão vai terminar. E quem vai acabar com o apagão é Deus, através de nós. Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar, irmãos. A música fala tudo sobre o que eu preguei aqui, né? Sobre o que a palavra de Deus falou para nós. O deserto que nós atravessamos, é impossível a gente caminhar com nossas forças. Mas eu não temo, porque eu sei que Deus vai dar força, vai dar capacidade. A palavra de Deus nos diz que Jesus opera em nós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Nós que estamos aqui nessa noite, nos coloquemos em suas mãos para que Ele nos dê. Ele descarregou geral a bateria. Foi, não apagou. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra nessa noite, que fala que a luz nascerá sobre a terra. A escuridão que cobre hoje a terra vai ser iluminada pela luz que vem de Ti. E essa luz já brilha sobre nós, é a luz da Tua palavra. É a luz do Teu Espírito que está conosco, que vai crescer cada vez mais. Que nós venhamos, ó Deus, crer no Teu poder. Não venhamos temer nada que o mundo venha nos lançar contra. Nada que esteja programado para acontecer. A Tua própria palavra diz que o tempo final é um tempo de angústia. Mas também a Tua palavra diz que o tempo final é um tempo de luz, onde a luz ilumina tudo. O tempo final é um tempo do Senhor estará conosco, mais ainda presente. E o Salmo 23, no verso 6, o Senhor diz: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei nada, mal algum, porque o Senhor está conosco. Amém. O Senhor é a nossa luz, a nossa força, é o Senhor que nos sustenta cada segundo. E por isso nós te agradecemos. Nos colocamos em Tuas mãos, pedimos a Tua bênção, ó Deus, sobre essa semana que começa o trabalho. Nos abençoe nossa viagem de volta para Patos amanhã. E abençoe também os irmãos aqui. Que cada um deles venha ser luz. Venha receber a Tua luz em nome de Jesus. Amém. Amém. Se sentam só um minuto e me permitam usar desse tempo para agradecer Rogério e todos os irmãos de Patos, né? José, que estiveram conosco esse final de semana. Pedir desculpas por minha ausência, viu? Eu não pude estar tão presente com vocês e eu me senti mal com isso, porque quando eu vou lá vocês me dão todo o apoio. Está perdoado. Obrigado, Rogério. Obrigado.